Olá, eu me chamo Rosimari Alves. Juntamente com o Ender, vamos apresentar a trajetória e a permanência de jovens indígenas na UFAM, a transformação do estigma em protagonismo, orientado pela professora Consuelena. Esta pesquisa aborda a trajetória de estudantes indígenas no ensino superior em instituições públicas, discorre sobre as políticas de acesso, práticas afirmativas e mecanismos que possibilitam o ingresso de estudantes indígenas neste ambiente universitário, além de analisar os pontos que dificultam ou dificultaram a permanência destas jovens estudantes na universidade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com recorte de tempo nos anos de 2019 e 2020, na busca do entendimento sobre a trajetória de escolarização e o caminho até a universidade, identificando as possibilidades de acesso aos espaços de sociabilidade proporcionados pela universidade, bem como as suas representações individuais. Objetivo geral, analisar como os estudantes indígenas significam sua trajetória de escolarização e vivência no ensino superior. Específicos, identificar espaços e participação das estudantes e elementos que promovem ou impedem a permanência na universidade. Entender de que forma os estudantes significam sua trajetória de escolarização, levantar nas narrativas das estudantes se e como os professores contribuíram para a promoção de inclusão escolar. Nossa pesquisa ela é qualitativa, pesquisa de campo, com 3 participantes, com suas histórias de vida, analisadas sobre a luz da psicologia sócio-histórica. Olá, eu sou o Wender e vou continuar a apresentação a partir daqui. Bom, o espaço formal de educação foi um espaço que historicamente negou para essas populações a possibilidade delas exercerem a sua identidade étnica, né? Então, nesse momento onde o ingresso na universidade é feito também através de políticas afirmativas, a gente traz a questão de se políticas afirmativas favorecem uma maior diversidade cultural. E, na perspectiva das entrevistadas na pesquisa, é necessário que essas políticas se ampliem não só para entrada na universidade, mas também para uma melhor preparação do corpo universitário, docentes, discentes e técnicos, para conseguirem lidar com uma maior diversidade cultural e criar também espaços que sejam democráticos, espaços de sociabilidade, onde essas identidades sejam respeitadas nas suas particularidades. Bom, a universidade hoje, ela é um espaço de realidades, onde várias realidades distintas se encontram, e esse espaço vem sendo ocupado, mas também vem sendo demandado e ressignificado pelas populações indígenas. Bom, na perspectiva das entrevistadas na nossa pesquisa, a universidade é um lugar que ainda apresenta muitos preconceitos e estereótipos em relação à presença indígena, né? O estudante indígena universitário, ele carrega as referências de sociabilização e convívio da sua comunidade de origem, da sua aldeia, e essas referências são fundamentadas em relações de coletividade, de trocas e tensionamentos internos, mas também traz com elas trajetórias históricas de exploração e de usurpação de seus territórios pelas sociedades não indígenas. Bom, com o acesso ao espaço universitário, esses estudantes se deparam constantemente com alguns questionamentos e provocações por parte tanto dos docentes como dos discentes, que têm o seu imaginário povoado por um estereótipo indígena, e eles cobram muito essa ideia de uma autenticidade indígena, como se o fato delas estarem cursando no ensino superior fizessem com que elas fossem menos indígenas ou aculturadas, né? Então, cursar o ensino superior é também enfrentar estigmas com estratégias individuais e coletivas de resistência, enfrentamento e afirmação da identidade. Bom, a construção e a reconstrução de relações de pertencimento, tanto com a comunidade de origem quanto com a comunidade acadêmica, perpassam dimensões sociais,
culturais e econômicas que são inerentes a esse momento da trajetória das acadêmicas universitárias. Então, com isso, elas trazem algumas questões, né? A primeira delas, a barreira linguística, que foi apresentado na fala delas, né, que alguns desses estudantes eles aprenderam muito recentemente o português, então eles estudaram na sua língua de origem. Então, existe uma dificuldade muito grande para eles conseguirem compreender o conteúdo acadêmico, né? Porque eles ainda estão se acostumando com o português e esse conteúdo é apresentado na língua portuguesa, né? O corpo docente discente, que normalmente não está preparado para lidar com essa maior diversidade cultural. E uma questão que foi trazida por ela são o fato das mulheres, né, as lutas que foram travadas, as diferentes lutas em diferentes momentos que foram travados por essas mulheres, por suas mães e avós, servem como inspiração para que as lutas de hoje, né, para que elas possam travar essas lutas hoje e possam ocupar espaços que antes foram negados a elas, como a universidade, por exemplo. Bom, no campo da psicologia sociohistórica, as formas de pensar e sentir o mundo revelam uma integração que, por vezes, é contraditória de experiências, de conhecimentos e da história social e pessoal, da sua ideologia e classe social e também das emoções vividas. Então, isso foi um pouco do que a gente tentou trazer aqui na fala nesse trabalho com a fala dessas estudantes. Bom, e aí pensar no tema da trajetória e a permanência de jovens indígenas na UFAM possibilitou visualizar trajetórias cheias de obstáculos, de vitórias e com histórias ricas de ações e iniciativas mobilizadoras individuais dessas mulheres que nos serviram para repensar as políticas públicas para essa população, principalmente no que diz respeito ao trajeto escolar e educacional. Por essa razão, as falas dessas entrevistadas, que foram apresentadas ao longo do trabalho, elas merecem um destaque e expressam a necessidade de um protagonismo que essas mulheres possam reconhecer a sua voz, né, e que elas tenham vez e voz e que não necessariamente suas histórias sejam apresentadas por um pesquisador e que vai falar por elas. Essa afirmação foi trazida para a gente por as estudantes nos seus depoimentos. Bom, muito obrigado.